Na primeira narração, ó Teófilo, falei de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, tendo dado preceitos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi arrebatado ao céu, aos quais também se manifestou vivo, depois da sua paixão, com muitas provas de que vivia, aparecendo-lhes por 40 dias e falando do reino de Deus. E, estando à mesa com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então os que se tinham congregado interrogavam-no, dizendo: Senhor, porventura chegou o tempo em que restabelecereis o reino de Israel? E ele disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos nem os momentos que o Pai reservou ao seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, e na Samaria, e até as extremidades da terra. E tendo dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. E, como estivessem olhando para o céu, quando ele ia subindo, eis que se apresentaram junto deles 2 personagens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que, separando-se de vós, foi arrebatado ao céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Então voltaram para Jerusalém, do monte que se chama das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as piedosas mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos 120, disse: Meus irmãos, é necessário que se cumpra o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, ele, que estava listado entre nós, e que teve parte neste ministério. Este homem adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e, tendo-se pendurado, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E este fato tornou-se tão notório a todos os habitantes de Jerusalém, que se ficou chamando aquele campo na língua deles Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem habite nela, e receba outro o seu cargo. É necessário, pois, que destes varões que têm estado juntos conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que foi arrebatado ao céu dentre nós, convém que um destes seja constituído testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram 2: José, que era chamado Barsabas, o qual tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos destes 2 o que escolheste para ocupar o lugar deste ministério e apostolado, do qual se transviou Judas para ir ao seu lugar. E tiraram os seus nomes à sorte, e caiu a sorte em Matias, e foi associado aos 11 apóstolos.